Boa tarde, pessoal. Nessa videoaula, então, nós falaremos sobre arranjos multidimensionais e o objetivo aqui é a gente fazer uma revisão de como esses arranjos são endereçados na memória. Então, muitos conteúdos que a gente vai ver aqui nesse vídeo, possivelmente vocês já viram em outras disciplinas, inclusive na disciplina de algoritmos e programação do primeiro semestre, quando a gente aprende a como fazer o endereçamento de vetores, né, e matrizes, como as matrizes são guardadas em memória. Então é importante a gente ter essa base bem sedimentada aí, para que a gente possa depois fazer a endereçamento, né, de células, de vetores e matrizes e todos os arranjos multidimensionais, né, de uma maneira tranquila sobre um esquema de tradução. Então, como introdução então, para esse assunto, a gente vai falar então sobre arranjos, que a gente poderia inclusive simplificar para vetores, né? Vetores seriam de uma dimensão. E os índices desses arranjos, eles sempre começam em zero, né? Na linguagem C, por exemplo, é o caso. Tem algumas linguagens de programação que começam em 1, mas em C a gente começa em zero, né? E um arranjo que tenha n valores, então o último índice válido é o n-1. Então a pergunta que a gente quer responder aqui é qual que é o código intermediário, né, para fazer esse comando aqui, né, esse comando de atribuição. Eu tenho um valor u aqui, certo? Vamos supor que esse u aqui é uma variável local, e eu tenho uma matriz A, e eu quero saber em que posição da memória ficam essas duas coordenadas, essa coordenada aqui, né, I1 e 2, para essa linha e para essa coluna, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer uma série de operações aritméticas, né, para calcular o endereço a partir, né, o deslocamento a partir da onde A foi colocado dentro, por exemplo, de um registro de ativação, assumindo que esse A aqui é uma variável local, né? Então, de maneira mais genérica, a pergunta que a gente quer fazer para motivar, digamos assim, o assunto aqui desse vídeo e dos próximos que falarão sobre esse tema, é saber qual que é o código intermediário para um arranjo multidimensional de k dimensões, sendo que o k pode ser qualquer valor de k, né? Um número inteiro positivo maior do que 1, né? Então, é sobre a gramática que a gente vai ter que fazer esse cálculo, né? Mas antes de a gente chegar nesse ponto da gramática, nós vamos entender primeiro como são endereçados essas células em arranjos de k dimensões, né? Então, para fazer isso, a gente vai começar olhando para arranjos unidimensionais, que a gente frequentemente chama de vetor, né? E nesse universo a gente toma por base que a memória do computador ela é como se fosse um vetor virtual. Aqui está escrito infinito, mas na prática a gente sabe que a memória virtual de um programa, né, que está se executando, ele tem ali um espaço de endereçamento finito, né? O espaço de endereçamento finito, em geral, tem muito a ver com a quantidade de bits que tem o computador, né? Então, hoje em dia, a gente tem computadores de 64 bits. Isso quer dizer, então, que o espaço de endereçamento ele vai do endereço 0 até o endereço 2 na 64, que seria o maior endereço possível, né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com arranjos unidimensionais, a gente está num universo relativamente tranquilo, porque vetores unidimensionais se mapeiam perfeitamente com a memória, né? Então, aqui nós temos um exemplo onde nós temos um vetor unidimensional, certo? Que começa aqui no endereço 11 e vai até o endereço 14. Então, nós temos aqui SDKM, certo? Isso aqui seria, então, um vetor de 4 posições que está mapeado nessa memória, que ela vem lá do endereço 0, né? Que tem os endereços embaixo e sobe aqui até 2 na 64. Então, a pergunta que a gente quer fazer é qual que é o endereço da posição A2, né? Assumindo que o A0 é esse S aqui, né? Então, a gente tem o 0, 1, 2. Então, a gente quer saber como calcular automaticamente esse endereço 13 aqui, né? E, depois disso, saber qual que é o valor dessa posição, né? Qual que é o conteúdo dessa posição. Então, a forma de se endereçar arranjos unidimensionais, né? A gente tem aqui eu escrevo uma matriz A, mas isso aqui seria na prática um vetor, né? De tamanho n. O endereço, então, vai ser a base, certo? Onde está localizado
a base, o início do vetor na memória, mais o i, sendo que esse i é o índice que a gente está querendo acessar, né? Então esse i ele reflete justamente esse deslocamento do elemento em relação à base. Notem que qual que é o valor da base, eu remeto vocês para a videoaula anterior, onde nós falamos sobre endereçamento de variáveis. Lá no endereçamento de variáveis a gente estudou sobretudo variáveis inteiras, lá a gente usou isso como exemplo. A gente viu lá que nós tínhamos as tabelas de símbolos, a pilha de tabelas de símbolos, né? E nós tínhamos também um atributo da tabela, que era o deslocamento, que cada vez que a gente incluía na tabela um elemento, a gente aumentava o deslocamento. Então, na hora que a gente incluía na tabela um nome, aí que nesse caso poderia ser um vetor, a gente ia incluir nessa tabela também uma coluna, né, um campo específico relacionado àquele nome, que é o deslocamento daquilo em relação a uma base específica, né? Então, poderia ser a base do segmento de dados ou a base do frame pointer. Aqui a gente está meio que fazendo uma revisão aí da última videoaula, né? Notem que essa base, esse deslocamento lá que a gente calculou, né, vai ser a base que a gente está considerando aqui, certo? Então, a gente vai partir da posição inicial do arranjo na memória. Então, claro que quando a gente for fazer esse tipo de cálculo, a gente precisa, é muito importante levar em conta o tipo do dado, né? Então, int, por exemplo, ocupa 4 bytes, nós temos o double, que ocupa 8 bytes, nós temos também o long double, não aparece aqui, mas nós temos o long double, que é de 16 bytes, né? Então esse tamanho importa bastante, porque não é simplesmente pegar a base e somar a quantidade de elementos, porque o i aqui é uma quantidade de elementos, né? Então a gente precisa, na realidade, fazer uma alteração para considerar o tamanho do elemento, né, nessa formulação. Então a gente vai ter, então, a base mais o índice vezes o tamanho do elemento, né? Então, é exatamente esse deslocamento aqui que vai me levar, então, para o endereço correto de uma determinada célula do vetor, né, que tem um determinado tamanho de tipo. Bom, aí quando a gente vai para arranjos de 2 dimensões, nós estamos, então, trabalhando com matrizes, né? Então, aqui vai requerer um pouco mais de trabalho, porque nós temos uma estrutura bidimensional que nós temos que, de certa forma, torná-la linear, né? Serializar ela, né? E para fazer isso a gente tem 2 estratégias. A gente vai fazer ou por linha ou por coluna. A gente poderia também usar uma terceira abordagem por vetor de indireção, mas essa abordagem aqui é muito pouco utilizada, né? A maior parte das linguagens utilizam uma dessas 2 abordagens. Então, para a gente ilustrar essas 2 abordagens por linha e por coluna, nós vamos aqui temos uma pequena matriz, 2 por 4, né? Então os índices eles são 1 e 2 na linha e 1 e 4 nas colunas. Quando a gente trabalha com um mapeamento por linha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira linha dessa nossa tabela, que vai do elemento 1,1 até o elemento 1,4, e coloca na memória. A segunda linha a gente vai colocar do lado, a terceira linha do lado e assim por diante. Então a gente faz um mapeamento dito por linha, né? Essa forma é a forma que a linguagem C implementa. A linguagem C implementa um mapeamento por linha. Então, quando a gente declara uma matriz na linguagem C, a gente está fazendo esse tipo de mapeamento. Existem outras linguagens, como Fortran, por exemplo, que não faz um mapeamento por linha, faz um mapeamento por coluna, certo? E no mapeamento por coluna, a gente pega a primeira coluna, coloca de maneira linear na nossa memória, depois a segunda coluna do lado, a terceira coluna e assim por diante, certo? Então, é uma filosofia alternativa, mas o endereçamento, a gente vai ver todas as próximas videoaulas sobre arranjos multidimensionais, a gente vai ver sempre focado no mapeamento por linha, que é muito mais comum, né? Em linguagens mais antigas se fazia mapeamento por coluna, que pode beneficiar algumas operações algébricas, né? Para a qual, de computação científica, né? Para a qual Fortran foi principalmente concebido. Então, assim, em linguagens mais recentes, em geral, elas fazem mapeamento por linha, então a gente vai olhar todo esse próximo assunto aí de endereçamento de arranjos, que a gente está começando agora, né? Usando o mapeamento por linha. Então, fazendo a análise agora, então, da equação de endereçamento para arranjos bidimensionais, o que nós teremos? Nós teremos, então, uma matriz A, que ela tem um tamanho N1 por N2, certo? Eles são 2 valores independentes, pode ser uma matriz quadrada, nesse caso os 2 valores seriam iguais, mas pode ser também um retângulo, né? Tanto comprido quanto mais largo.
e nós temos então um acesso, certo? E esse acesso, ele é composto então de dois índices, o índice da primeira dimensão e o índice da segunda dimensão. Então, quando a gente for fazer o endereço, a gente vai partir da base, isso é sempre, a gente vai fazer isso, só que primeiro a gente vai selecionar a linha através do número da linha vezes o tamanho da linha. Então, com isso a gente seleciona em qual linha a gente está, e depois a gente soma o índice da coluna, certo? Então, com isso, com essa combinação desses elementos, a gente consegue chegar até a célula, digamos assim, do ponto de vista unitário, né, de quantidade de elementos que eu tenho que navegar na minha memória para chegar nessa posição. Claro que o resultado dessa operação que me seleciona qual que é a célula em elementos unitários, a quantidade de elementos a partir da base que eu tenho que deslocar, eu tenho que multiplicar pelo tamanho do tipo, certo? Que é o W, tamanho do dado, né? Para eu chegar no endereço efetivo de memória a partir da base, porque a base é um endereço de memória, né? Então, tem aqui um exemplo que depois vocês podem utilizar para fazer a resolução, né? Aplicar essa formulação. Mas eu vou seguir adiante aqui falando sobre cubos, certo? Então, quando eu estou trabalhando com arranjos tridimensionais, a gente tem então 3 dimensões. Então aqui a gente tem até um exemplo de 3 por 3 por 4, certo? Então imagine um cubo aí com essas dimensões. E o que acontece? Acontece que quando a gente está trabalhando com cubos, a gente tem uma serialização desse cubo da seguinte forma. Então um cubo ele pode ser visto como um conjunto de matrizes, né? Numa determinada dimensão, na dimensão, por exemplo, da profundidade. Então a gente olha para o cubo, vê a face, essa face ela é linearizada, ela é serializada para a memória, depois a gente pega a fatia, a matriz que está imediatamente atrás da face, serializa, depois a próxima matriz e vai fazendo isso até terminar a terceira dimensão, certo? E esse processo aí, ele é de certa forma repetido para K dimensões também, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui da figura, depois vocês podem dar uma análise, mas a resposta é que para calcular o endereço aqui de 3 dimensões, a gente vai ter uma fórmula que se inspira nas fórmulas anteriores, né? Aqui, quando a gente estava trabalhando com 2 dimensões, percebam bem que para calcular com 2 dimensões, certo? Já era bastante inspirado para o cálculo de uma dimensão. O cálculo de uma dimensão era somente um índice, que é o primeiro, é o índice da primeira dimensão. Esse índice da primeira dimensão, quando a gente está trabalhando com 2 dimensões, a gente multiplica ele pelo tamanho da segunda dimensão e soma o índice da segunda dimensão. Então, quando está trabalhando com 3 dimensões, a gente pega o índice da primeira dimensão, multiplica pelo tamanho da segunda dimensão, isso me faz selecionar a linha. Com a coluna, eu consigo saber qual que é a posição dentro daquele espaço bidimensional, e com isso, com esse índice, eu consigo multiplicar pelo tamanho da terceira dimensão para me selecionar qual das fatias eu vou acessar. E uma vez dentro desse espaço da terceira dimensão, eu somo então o índice da terceira dimensão. Tudo isso então vai me dizer quantos elementos eu tenho que fazer o deslocamento a partir da base, mas para chegar no endereço de memória, de novo, eu multiplico pelo W, certo? Então, para a gente levar esse universo aí para qualquer tamanho de dimensão, certo? Nós temos então essa motivação aqui para qualquer arranjo, né? Então, para uma dimensão a gente faz base mais alguma coisa sempre vai acontecer. O que muda aqui é o cálculo da quantidade de elementos que eu tenho que deslocar. A multiplicação por W é sempre a mesma. Então, eu vou fazer base mais I1 vezes W. Quando eu tenho 2 dimensões, eu pego esse I1, multiplico pelo tamanho da segunda dimensão e somo I2. Para fazer para a terceira dimensão, eu simplesmente pego o que eu tinha feito para a segunda dimensão, multiplico por N3 mais I3. E para fazer para 4 dimensões, eu pego o que eu havia feito para 3 dimensões, multiplico por N4 e somo com I4. E multiplico pelo W depois. Então, de uma maneira mais simplificada, o que a gente tem aqui é uma definição recursiva, certo? Então, a gente começa com a base, vai ser sempre base mais D1 vezes W, certo? Para uma dimensão, sendo que nesse caso aqui o D1 é igual a simplesmente o índice 1 da primeira dimensão. Quando a gente está com 2 dimensões é base mais D2, só que o D2 a gente calcula a partir do D1. Daí vem a noção da recursividade aqui. O D3 é a mesma coisa, a gente calcula a partir do D2 e o D4 a partir do D3 e assim por diante até K dimensões, certo? Então,
a forma geral com recursividade é quando a gente tem, então, de A I1 até IK, eu vou fazer base mais DK vezes W, sendo que o DK é calculado a partir do DK menos 1, certo? E eu utilizo daí o tamanho da K dimensão com o índice da K dimensão, certo? Então, essa forma recursiva, ela captura, então, arranjos de qualquer dimensão, né? Como tem suporte em praticamente todas as linguagens aí. Então, a regra geral para endereçamento, certo? Considerando que a gente tem K dimensões, sendo que as dimensões é N1, N2 até NK, seriam os tamanhos das dimensões, né? Vai ser sempre endereço igual a base mais DK vezes W. E o DK depende, né? Ele vai ser o IK se K for igual a 1, e vai ser, se o K for maior ou igual a 2, vai ser DK menos 1 vezes NK mais IK. Então, assim, esse universo aqui que a gente viu até agora é baseado no princípio de que os índices começam em zero, certo? Os índices vão de 0 até n menos 1 aqui, né? No caso, para cada uma das dimensões, os índices são indexados dessa forma, começando em 0 até esses valores aqui, n1 menos 1, n2 menos 1, nk menos 1. Então, assim, tem algumas observações interessantes, certo? Porque nem sempre os limites do arranjo são de 0 até n menos 1. No C é o caso, né? E a gente está bem acostumado a utilizar isso. E eu acredito que nas linguagens mais modernas, todas elas começam em 0. Tem algumas linguagens que são mais do universo de interpretação que não começam em 0, mas é porque elas estão nesse outro, digamos assim, nesse outro contexto, digamos assim, que é o contexto de interpretação, que daí as técnicas de compilação, elas, por exemplo, essa questão de endereçamento pode ser feita de outra forma, né? Então, por exemplo, o Pascal é uma linguagem compilada, mas ela começa o endereçamento de 1 até n. Então, para quem programou Pascal aí há um certo tempo, Pascal era uma das linguagens adotadas, inclusive aqui no curso aqui do Instituto de Informática, eu diria uns 20 anos atrás, talvez até um pouco mais, mas era de 1 até n, certo? O mais legal é que tem algumas linguagens de programação, como o Fortran, certo? Eu já falei de Fortran ali porque faz a serialização por coluna, né? Fortran fica a critério do programador decidir. Então, o programador pode decidir que é até do low até high. E considerando isso, essa forma geral, a gente pode fazer mesmo um low que seja maior do que o high, certo? Na linguagem Fortran. E o compilador dá um jeito de resolver. Na verdade, ele dá um jeito de resolver porque tem toda a formulação aqui que a gente vai ver logo em seguida, né? Então, sendo assim, a gente pode imaginar que cada uma das dimensões ela vai ter um low e um high. Essa seria o nosso caminho para ir para uma versão mais genérica, digamos assim, dessa formulação aqui, dessa regra geral de endereçamento, né? Que aqui não considera low e high, aqui está considerando que os índices começam em 0, né? Então, se a gente for fazer essa forma ainda mais geral, né, que aqui já é uma regra geral, mas fazer uma regra ainda mais geral, né, a gente vai ter que considerar, então, para cada uma das dimensões, que cada uma delas vai ter, então, um low e um high. Então, a gente tem o low da primeira dimensão, da segunda dimensão, da terceira até a k dimensão, e a mesma coisa para o high. Fazendo isso, então, na declaração, a gente é obrigado a explicitar quais são os índices low e high, né? Então, esse é o caso da linguagem Fortran, a gente tem que especificar esses tamanhos aqui, e o acesso é sempre através dos índices como de hábito, né? Então, a formulação continua sendo a mesma, a única diferença é que na nossa definição recursiva, o valor de nk ele tem que ser definido como a diferença absoluta entre o high k menos o low k. É muito importante ser a diferença absoluta, né? Porque notem que o low k pode ser um valor maior do que o high k, né? Dependendo da linguagem, pode se alterar isso, não tem nenhum problema aqui, né? Embora possa parecer não contraintuitivo esse tipo de definição, né? Mas pode ter por exemplo, algum programa de álgebra linear ou de computação científica que possa querer fazer um avanço, né, que seja diminuindo o tamanho dos índices, né? Em vez de fazer um percurso de decremento, né, nos índices. A gente pode fazer um percurso de incremento e mesmo assim fazer o decremento, né? Então, isso é relacionado ao NK. E a outra modificação importante que nós temos aqui é que toda vez que aparecer o IK, pelo fato de que a gente tem um low, né, a gente precisa fazer menos low K. A gente precisa fazer esse, digamos assim, esse reajuste, né,
tendo em vista que o IK é referente ao low-K, né? Então a gente tem que fazer IK menos low-K e IK menos low-K. Então a diferença ela não é muito grande em relação a essa forma geral, né? A gente só tem, quando aparece o IK, a gente faz menos low-K, e o NK não é o NK da declaração, porque a declaração agora não tem mais o NK, ele precisa ser calculado a partir das dimensões especificadas ali. Certo? Então, essa é a formulação geral. Notem que aqui a gente estava só fazendo uma introdução para relembrar para aqueles que não conheciam, para aqueles que já tinham visto, mas há muito tempo, ou para mostrar, né, para a gente fazer uma homogeneização aí desse assunto. Nos próximos vídeos, então, nós vamos aplicar isso em compiladores, né, para fazer a construção de esquemas de tradução, né? Lembrando que todo esse cálculo aí tem que ser feito sobre uma gramática que permita reconhecer tanto a declaração quanto o acesso. Certo? Então eu vou terminando por aqui. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.